Vamos abrir a escritura na epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Depois que o apóstolo Paulo fez a abordagem no capítulo 1 e parte do capítulo 2, apresentando a pessoa de Cristo e a sua obra e a sua posição, a sua centralidade na economia de Deus, o apóstolo Paulo chega então a um aspecto prático da nossa experiência cristã. A partir do versículo 16, ele apresenta aqui uma advertência que vai de encontro a uma visão equivocada acerca do que seja a vida cristã. Nós mesmos que aqui estamos, nos convertemos provavelmente no século 20, né? Talvez alguns no século 21, mas digamos assim que nós nos convertemos aí nos últimos 30, 40 anos, num período de muita apostasia espiritual. Quando eu digo apostasia, eu quero dizer com isso, muito desvio da fé. E uma falta de compreensão muito grande acerca do que é a vida cristã, do que é ser um cristão, de qual é a expressão de uma vida cristã. Isso porque ao longo da história, de acordo com a introdução de uma série de doutrinas humanas, ora judaizante, ora gnóstica, ora pagã, né? De uma série de segmentos, no último século, nós passamos a enfrentar uma crise muito grande com um movimento, permita-me dizer aos irmãos, mas é um fato, com um movimento das igrejas ditas carismáticas, né? Mais conhecidas como a igreja dos dons, ou a igreja que dá evidência aos dons espirituais, mais conhecida por igrejas pentecostais, e agora, sobretudo aí nos últimos 30 anos, as igrejas neopentecostais. Alguém poderia perguntar, pastor, mas qual é a razão de se evidenciar as igrejas de linha pentecostal? Bem, a razão é muito simples. É porque de tempo em tempo, o engano, ele entra no seio da igreja com uma vestimenta, com uma roupagem. Digamos que durante a Idade Média, quando houve, ali o surgimento da Igreja Católica Apostólica Romana, surgiram a questão dos sacramentos. O que seriam os sacramentos? Seria a ideia de que a graça de Deus só é possível de ser experimentada pelo homem, de um homem alcançá-la mediante alguns ritos, como o batismo, como a hóstia consagrada, como, por exemplo, o próprio rito do casamento, como, por exemplo, a extrema unção. Ou seja, eles estabeleceram 7 sacramentos, todos realizados por um homem, por um padre, e eles então entendiam que a graça divina só chegava ao homem por meio desse ritual, por meio desse sacramento. E além disso também houve as indulgências, adoração à imagem de escultura, e enfim, outras coisas mais, isso durante a Idade Média. Isso foi um desvio. Lógico, e é importante que vocês ouçam e entendam o que eu estou dizendo, que eles procuravam fundamentar todos esses procedimentos na Escritura. E aqui é um ponto importante, porque quando se fala, por exemplo, de qualquer outra religião, uma religião pagã, por exemplo, logo fica claro e fica evidenciado que há um desvio da verdade. Agora, quando se diz uma igreja cristã e ela procura se apoiar na Escritura, aí você encontra ali meia dúzia de versículos que se apresenta, você fala assim, poxa, deve ser a verdade, está na Bíblia. O problema é que nem todas as doutrinas pregadas estão na Bíblia, elas são forjadas, humanamente falando, na maioria das vezes. Por isso que houve a reforma protestante, para trazer de volta algumas verdades bíblicas. Entretanto, a própria reforma, ou que seja, as igrejas reformadas, trouxeram consigo muitas coisas do catolicismo, tais como o culto sagrado lá, a Santa Missa, aqui o Santo Culto, e outras coisas mais, como alguns ritos que eles praticam também,